Claudinei Oliveira, boa noite, Claudinei. Boa noite, Lu. Boa noite. É uma loucura, né, cara? Esse jogo hoje, tomar um gol logo no início, com menos de um minuto, imagino que deva ter furado todo o seu planejamento, né? Depois das mudanças, a saída de ordem médica do Lucas Marques, defina tudo que aconteceu aqui no VGD, por gentileza. Então, Lobo, é o que você falou, cara. Você tomar o gol com menos de um minuto com a saída de bola do adversário, às vezes pode ser, né? O adversário fez a saída de bola, jogou a bola, ganhou a pena a bola, mas você com a saída de bola, tomar o gol do jeito que a gente tomou, é atípico, né? A gente costuma fazer a saída de bola, a gente sabe onde a gente vai cair a segunda bola, onde a gente tem que estar posicionado, a gente sabe que tem que matar a jogada, enfim. Cometemos erros no mesmo lance aí, 2, 3 erros que a gente não costuma cometer. O Maringá aproveitou bem também, mérito da boa finalização do Moraes ali. Mas um erro que a gente não costuma cometer, né? A gente praticamente tomou o gol no minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do Papa, né? Não tinha nem começado o jogo, estava 1-0 pro Maringá. E aí passa tudo pelo entendimento do jogo. Então a gente tinha uma estratégia predefinida para explorar, né, a situação na marcação individual do Maringá, tentar levar alguma vantagem. E aí quando sai algum, a gente perde um pouquinho da paciência e quer acelerar toda hora, e não era o jogo que a gente tinha combinado de fazer. A gente era um jogo de marcação individual, você tem que ter vantagem no 1 contra 1, e a gente começou a botar a bola em disputa todo o tempo, não pusemos a bola no chão. E só que é difícil você corrigir ele durante o jogo, né? A saída do Lucas, a gente lamenta muito a lesão dele. A gente optou pelo Souza, até pela questão do nível de força do Souza muito bom. O Souza, ele faz primeiro volante, mas sempre jogou como médio, jogou comigo no Vila como segundo, primeiro era o Ralf, um cara que pisa na área, tem boa finalização de fora da área e te dá um volume interessante, inclusive no jogo aéreo. A gente lamenta a saída do Lucas, o Souza acho que entrou bem. No intervalo a gente tira o Caio, até porque a gente estava se expondo para tentar empatar, estava ficando mano a mano. O Wallace Caio com Moraes e Maranhão, a gente não podia correr de ter o Caio expulso, a gente coloca o Iago mais uma vez, o Iago Lincoln entrou muito bem. E aí, como eu falei para você, era um jogo de mobilidade, de bola, mais bola no chão do que bola em disputa. A gente tem os dois meninos aí, os dois canhotos ali, o Vitinho e o Tauan, que tem essa característica de fugir da marcação, dominar já, principalmente o Tauan jogando com o pé trocado, já dominava fugindo da marcação, mais ou menos o que o Iago faz do lado direito, o Tauan consegue fazer do lado esquerdo, o Iago faz, do lado direito o Tauan conseguia fazer, de fugir da marcação. Pegaram também os defensores mais cansados, a gente também tem que é fácil a gente falar, o França e o Henrique não estavam bem, não, eles estavam bem, só que estavam pegando os caras que estavam no mesmo desgaste que eles. A gente botou 2 caras descansados, tanto que depois o Jorge começou a fazer as trocas também para equilibrar no nível de força do jogo. E entraram muito bem no jogo, né? Como o Canela, depois o Iago sentiu, pediu para sair, sentiu câimbras ali, o Iago também tinha tido desconforto durante a semana. Entrou o Canela também, entrou bem, enfim. Os jogadores que entraram mais uma vez corresponderam, que tem sido uma tônica nossa durante a temporada. E eu acho que a gente jogou para vencer, né? A gente foi melhor, na minha opinião. A gente teve ali, o Maringá fez o gol no início do jogo ali, né? Não daria para falar que estava melhor ou pior, que tinha acabado de começar o jogo. Aí depois tiveram uma finalização que o Luiz fez uma grande defesa no primeiro tempo. Tiveram um contra-ataque no segundo, que o Luiz fez outra grande defesa. Nesse jogo nós tivemos um domínio territorial, criamos algumas boas chances, mas eles se defendem muito bem, né? A gente tem que entender que o Maringá tem uma forma de jogar bem definida e todo mundo tem dificuldade, né? Eles foram lá em Curitiba, meteram 3 no Atlético Paranaense, não foi à toa, né? Só que se você ficar querendo mudar teu jeito de jogar em virtude do Maringá, fica mais difícil. Então a gente tinha que ter movimentado, tentado dar a bola no pé, em vez de dar a bola toda em disputa. E quando a gente fez isso, a gente teve sucesso. Eu acho que a gente teve um pênalti sonegado pelo árbitro. Eu acho que o lance do Vitinho foi muito pênalti. Do Tauan a gente pode discutir se foi ou não, mas do Vitinho foi muito pênalti. Não vou dizer que o árbitro foi mal intencionado, quis prejudicar, às vezes só não teve a convicção e a coragem de dar o pênalti, porque assim, todo mundo que estava no estádio acho que viu, o Vitinho não tinha porque se jogar, ele foi agarrado. Então a gente lamenta não ter sido marcado o pênalti, poderia até não ter saído o gol, o goleiro poderia ter defendido, a gente poderia perder o pênalti, mas teria a chance de bater um pênalti. Mas foi um jogo muito disputado, como foi também aqui no estadual, que eu falei que a gente, no primeiro tempo eles foram melhores que nós no estadual, nós no segundo fomos melhores. Eu acho que esse jogo, no primeiro tempo foi equilibrado, né? A gente não teve tanta vantagem, mas no segundo a gente foi bem melhor, apesar de ter tido uma chance ali acho que foi com o Negueba, não sei, né, que finalizou ali. Mas a gente foi bem melhor, na minha opinião, no segundo tempo, mas enfatizar o bom trabalho que o Jorge tem feito também no Maringá e a sequência que eles têm tido muito boa aí nos últimos anos. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Dentro desse cenário, o Londrina em 9 pontos conquistou 7, com 3 rodadas iniciais nessa Série C, e o time hoje mostrando novamente uma entrega muito grande, uma determinação em busca desse resultado positivo. Por mais que tenha sido um empate, é um resultado que te deixa confortável também para uma sequência de produção da equipe dentro da Série C? A gente gostaria de ter vencido, né? Eu acho que eu falei, produzimos até para vencer, dentro da dificuldade do jogo, é lógico. É um jogo pegado. Mas eu acho que a gente meio que trocou um resultado, né? Se a gente tivesse empatado com o Floresta e vencido aqui, era mais agradável para o torcedor, era mais agradável para nós, né? Vencer na frente do nosso torcedor.
A gente foi lá, venceu, a gente dá o direito de tropeçamos aqui, mas que a gente falou, disputamos 9, fizemos 7, é uma marca muito boa, estamos aí temporariamente na liderança, podemos ser ultrapassados por critérios, mas não por pontuação. E agora é buscar organizar a equipe, ver quem vai estar bem para o próximo jogo e fazer um bom jogo lá em São Bernardo. Acho que a nossa equipe tem essa característica de não mudar, que não muda o comportamento. Então, a gente tem cobrado, o Wallace tem cobrado no vestiário sempre antes dos jogos. Quem for ver os bastidores vão ver que a fala do Wallace sempre é essa. Mas é uma forma de jogar, o nosso torcedor não tem que aceitar menos do que a gente entrega. Tem que entender também que às vezes um jogador ou outro não vai jogar tão bem, faz parte. Nosso adversário, às vezes o jogador não vai tão bem. Mas a gente não quer nem que o nosso torcedor aceite menos do que isso aí, nem a gente quer fazer menos que isso, e nem que o torcedor aceite menos. O torcedor tem que cobrar, tem que incentivar e cobrar isso que eles estão fazendo mesmo. O dia que o Londrina vier aqui jogar de qualquer jeito, entrar em campo morno, não tem que aceitar, não tem que aceitar. Então o torcedor está entendendo, tanto que abraçou a equipe mais ou menos no final do jogo, apesar de a gente não ter conseguido a vitória. A gente tem que manter isso aí. É difícil, é cansativo pra caramba, mas eles estão se entregando. E a gente hoje tem um elenco, como eu falei, um pouco mais recheado até do que ano passado, e quando a gente tem que fazer as trocas, a gente tem reservas aí que tem feito a diferença. Valdo, por gentileza, aqui atrás, à sua direita, e escondido aqui. No primeiro jogo, você vê que entra, faz gol. No segundo jogo, o Caio Rafael sai do banco, faz gol. Hoje, Vitinho e Tauan entraram muito bem, né? Apesar da vitória que não veio, mas você diria que o time está no trilho que você imaginava para esse início de competição? Tá, cara, eu acho que a gente está dentro do esperado, né? Assim, a gente, se for ver bem, o jogo, talvez que a gente não tenha ido tão superior ao adversário, nós vencemos do Floresta. Foi um jogo mais enroscado, eles tiveram mais chances de gol, jogaram a bola na trave. Não mais que a gente, mas mais que o Maringá, que a gente proporcionou para o Maringá e para o Ipiranga. Então, o jogo que a gente teve menos, talvez, controle, a gente ganhou fora de casa, né? Porque a gente corre pra caramba e disputa todos os lances. Tem que continuar desse jeito. Né? E essa questão dos meninos estarem entrando bem. Assim, ano passado, vamos ser justos também, ano passado o Everton entrou várias vezes, fez gols também. O Carlos entrava bem, os meninos entravam bem também quando precisava. Que a gente tem mais opção de característica, né? Se eu quiser um extremo para jogar, se eu quiser que o Canela jogue do lado direito aqui para ter mais profundidade, eu posso pôr o Canela aqui, botar o Taon do outro lado, o Vitinho. Hoje eu botei o Vitinho como um 10, a gente contratou ele como um extremo, mas ele faz a função de 10, eu coloquei ele como 10. Poderia ter colocado o Caio Rafael, mas o Vitinho, por mobilidade, eu acho que era mais interessante para o jogo. No final, se mostrou uma decisão acertada, porque ele fez o gol. Também, talvez, se tivesse feito o gol, ia estar sendo cobrado por que não colocou o Caio Rafael. O futebol é assim. Mas eu estou satisfeito, sim, com a entrega deles. E assim, a gente tinha errado pouco, né? Hoje, infelizmente, erramos no início do jogo, já sofremos um gol. Mérito do adversário também, que aproveitou. Mas a gente tem que manter essa pegada, essa questão de não parar de correr, porque assim a gente vai longe na competição. Boa noite, Claudinei. Boa noite. O Londrina, que você falou, bom, essas opções agora de ataque que você tem, mudar o estilo de jogo, Canela para um lado, o Tauan também entrando muito bem, o próximo Vitinho, e isso tem dado um time não parar de correr os 90 minutos, que já é chamado disso. O quanto isso é importante para você, esse campeonato, que a gente vê que é um campeonato, não vai ser fácil, um campeonato difícil, tanto jogando fora ou dentro de casa, o Londrina tem mantido um ritmo e um estilo de jogo. Quanto esses atletas têm ajudado você no segundo tempo. E também sobre o Lucas Marques, que ele saiu lesionado, se tem alguma coisa a mais ou é só uma precaução nesse momento? A questão do Lucas, ele vai ter que fazer um exame, né? Ele teve uma dor pontual após o jogo lá. Tanto a gente tirou ele no intervalo, né? Muita gente questiona por que tirou o Lucas Marques no intervalo. Ele sentiu uma dor no primeiro tempo lá, uma fisgada. Tratou a semana inteira, treinou, fez o treino de ontem, fez o coletivo inclusive de quinta-feira. Se colocou à disposição, estava apto, foi avaliado, foi liberado pelo departamento médico. Infelizmente, num lance ali que eu acho que ele sofreu um tranco, aí acabou não pisou direito no chão, acabou esticando muito a musculatura ali, pelo que eu entendi. Aí sentiu a posterior, vai fazer exame. Eu acho difícil que ele jogue o próximo jogo, né? Porque até por característica é um jogador que não tivesse feito uma dor muito forte, não sairia do jogo. Então acho que ver agora o que vai dar o exame. A gente vai perder ele por 1, 2 ou 3 rodadas. A vantagem da Série C é que a gente joga só final de semana, então um jogador que você perderia numa Série B, aí numa Série A por 5, 6 partidas, às vezes em 2, você fica com 2 fora e já volta na terceira, mas é um jogador que sempre nos ajudou, né? Titular da equipe, que tem uma qualidade muito boa, um ótimo passe ali para saída de jogo. Mas a gente tem o Souza, tem o Zé Breno, tem o Paredes, né? Tem o Wellington que pode jogar de segundo volante, a gente tem algumas opções interessantes no elenco. O João Vitor que chegou, né? O menino que veio do Rio ali, o João Vitor, que também chama João Vitor. E que você comentou do Cedric, a gente até frisar, né, que a gente perdeu o João na pré-eleição, né? O time estava escalado com o João, teve um problema familiar aí.
E mesmo assim, você diz que você não pegou de surpresa, é o que eu falo, tá todo mundo mobilizado, entendeu? O cara que não vai, não vou jogar, vou dormir de qualquer jeito, não vou me preparar para o jogo, tá todo mundo preparado, todo mundo se preparando muito. Inclusive, estão indo para o jogo, a gente está com dificuldade até para levar 22, 23 para o jogo, deixa muita gente boa de fora, né? Muitos jogadores estão se entregando nos treinamentos, estão ficando de fora da relação. Mas é isso, né? Hoje com a lesão do Lucas eu abri espaço para mais um. E eu até falei isso para ele na preleção, a gente não montou um elenco numeroso querendo que ninguém machuque, mas pode acontecer as lesões, a gente tem que ter esse resguardo aí para ter uma boa competição. Boa noite, Claudinei. Hoje que jogo, né? Um VGD lotado mais uma vez. E eu queria até aproveitar essa sua fala em relação, é até difícil escolher quais jogadores que vão ser relacionados, porque já é a segunda vez que a gente viu o Robson Duarte fora da lista de relacionados, hoje o Paredes também não esteve. Queria que você falasse um pouquinho em relação a isso e também se esses dois jogadores podem aparecer no jogo contra o São Bernardo e também já projetar essa partida porque não vai ter o Caio, né? Estava pendurado, recebeu o cartão amarelo logo no início, então como que já trabalha esse pensamento para essa partida fora de casa que é difícil contra o São Bernardo? Com relação aos relacionados é isso, a gente avalia, né? Os jogadores todos têm se dedicado aos treinos, não é questão de que treinando mais ou menos, a característica de jogo, né? Eu acho que hoje não era muito jogo para o Robson também, o jogo mais físico, né? Mais jogo para Tauan, mais jogo para Canela, mais jogo para Vitinho, apesar de ser também não ser fisicamente muito bom, é um cara de muita mobilidade. A gente entendeu que tinha que levar esses jogadores que a gente levou, né? O Canela no outro jogo entrou bem, quase fez o quarto gol aqui contra o Ipiranga e não pegou nem relação para o jogo lá em Floresta. Então, falei pra gente, foi na medida do possível a gente procurar revezar o banco. A questão do Paredes com o Zé Breno foi para dar uma oportunidade do Zé Breno no banco, para revezar. Então, mas não vou prometer que eu vou fazer o rodízio, porque pode ser que no outro jogo não dê para levar de novo. Então a gente vai administrando o elenco da melhor maneira possível. Todos estão aptos a jogar, todos têm treinado bem. Com relação ao Caio, o princípio deve entrar o Iago Lincoln, né? Não tem muito drama, eu falo isso para eles, né? A gente não fica lamentando a ausência, a gente valoriza a presença de quem está em campo ali. A gente não teve o Pablo 2 jogos, o Carilson está se entregando pra caramba, jogou 90 minutos, os 2 jogos aí. Uma hora a bola vai entrar, cabeceando, passando, raspando, o goleiro defendendo, uma hora vai fazer o gol. Tenho certeza que ele está lutando para isso, ainda tem o Kaique ali para entrar se precisar. Então, assim, é administrar o elenco da melhor maneira possível, né? Procurar ser justo, que a gente procura, nem sempre a gente vai acertar, mas procurar fazer o correto. Eu acho que, como eu falei, questão em relação ao Caio, a entrada do Iago Lincoln, acho que é o que deve acontecer. E aí, às vezes, abre espaço para o Guilherme, que ainda não foi nenhum jogo relacionado, ser relacionado também. Importante é estar todo mundo atento, mobilizado. Eu já falei isso para eles, né? É melhor você passar a vida inteira preparado e não ter uma chance, do que ter uma chance e não estar preparado, né? Porque a pior coisa é, eu fui convidado para trabalhar no Santos, estava lá, daqui a pouco, vai assumir o profissional. Se eu não tivesse preparado, eu tinha voltado para a base, eu estava até hoje trabalhando em base, né? Sem menosprezar que eu trabalho na base, que eu fui muito feliz na base do Santos. Mas assim, a chance aparece quando você menos espera, então você tem que estar preparado. Os meninos hoje estão preparados, entraram bem. Se o cara tiver aí, não vou jogar, vou ficar vendo série até 4 da manhã, vou ficar jogando videogame até 4 da manhã, não se preparar para o jogo, pode ter certeza que não vai dar certo. Está dando certo porque eles estão se preparando. Boa noite, Claudinei. O Londrina vem desempenhando um bom futebol ao longo da temporada, mas se for pegar um ponto negativo é que o Londrina não vem conseguindo traduzir muitas vitórias em casa. Das 9 partidas em Londrina na temporada, com 5 vitórias, 3 derrotas e um empate. O que falta para transformar esse desempenho em vitórias aqui na cidade? Não, cara, assim, a gente tem que entender os jogos. O jogo do Atlético Paranaense, por exemplo, a gente tirou 4 jogadores titulares, né? Absolutos, 4 ou 5 titulares da equipe, jogar contra o Atlético Paranaense, né? A gente não teve nem medo, nem vergonha, nem medo de que a gente ia pegar na outra fase. Então, é um jogo meio atípico, né? O jogo do Operário era um jogo de 90 minutos, o agregado foi empate, podia perder ou não. Eu acho que são recortes que a gente faz, né? Se a gente fizer recorte do que a gente está jogando, se a gente na Série C agora, a gente jogou, ganhou bem de Ipiranga com autoridade, hoje teria que ter ganho, era para ter ganho com autoridade também. A gente, em contrapartida fora de casa, não sei se tem alguma equipe que ganhou tanto que nem a gente fora de casa aí, não vou nem dizer do Brasil, porque nós temos uns times aí, Flamengo, tem uns times que são absurdos, né? A qualidade do elenco, mas assim, do nível da nossa competição, não sei tantos clubes, tem algum clube que ganhou tantos jogos fora de casa como nós, então a gente preocupa se a gente não estiver produzindo para vencer. Eu acho que dos jogos em casa que a gente não venceu, o próprio Maringá era para ter sido empate, a gente não jogou tão bem, o do Atlético a gente mexeu no time, do Operário, aquele mata-mata, aquele jogo que ficou engasgado. Fora isso, a gente jogou para vencer, cara. A gente tem jogado para vencer, tem buscado a vitória dentro e fora de casa. Às vezes ela não vem, mas eu acho que até o torcedor está entendendo a entrega de todo mundo, né? Eu acho que hoje, se tivesse tido um vencedor no jogo, teria que ser o Londrina, né? Por mais que o Maringá tenha se dedicado e tal, mas a gente jogou para vencer, não aconteceu. Paciência, a gente não pode agora ficar esperando o próximo em casa para ganhar, a gente tem ganhado São Bernardo já, tem que se preparar para isso.
E quando reencontrar o torcedor com essa atmosfera fantástica, agradecer o torcedor de novo, né? Lotou o VGD. Tá muito bacana pra gente jogar aqui, sentir esse incentivo, esse apoio do torcedor. Agradecer a todos que vieram, né? Sócios, torcedores comuns, todo mundo que incentivou a equipe e enfatizar também o comportamento da nossa torcida, né, cara? A educação, sabe? Ninguém brigou, ninguém bateu em ninguém atirou objeto no campo, a gente, sabe? É isso, a gente tem um campo que não é grande, que é um caldeirão, mas a gente tá tudo com educação. Você vê que uma preocupação, o Maringá trouxe 85 seguranças aí, preocupado que aconteceu alguma coisa, não vai acontecer nada aqui, pessoas educadas, né? Pessoas da paz aqui nessa torcida, toda da paz, pode vir tranquilo que não vai acontecer nada e tá tudo certo. Boa noite, Fernando também. Você vinha chamando a atenção, né, para a disputa sempre acirrada entre Londrina e Maringá nos últimos tempos, inclusive o Paranaense poderia ter terminado em empate, né, mas não teve gol. Mas hoje ficou uma impressão de que poderia ter saído com os 3 pontos. O Carius teve boas chances de cabeça, né, se não mais de uma vez. Ficou faltando o que, será, para acontecer esse resultado? Rapaz, com relação ao Cariús, se aquelas bolas de cabeça para ele cabecear fosse no primeiro tempo, eu tenho certeza que uns 2 gols daquele ele tinha feito. Ele é exímio cabeceador, cara. Ele cabeceia muito bem, a gente treina ele, o aproveitamento dele no jogo aéreo é muito bom. Só que aquele cruzamento já aos 30 e tantos do segundo tempo, ele correndo pra caramba como ele tá correndo, às vezes você não sobe tanto quanto você quer, você não chega tão rápido na bola quanto você quer, é normal. E foi uma troca que a gente não fez, era uma troca possível, até colocar o Kaique no lugar do Cariús, era uma coisa pensada até. Talvez fosse a última troca nossa, mas aí o Iago sentiu. E eu não quis botar o Kaique lá no lugar do Iago, porque a gente precisava de mobilidade, né? Então eu preferi colocar o Canelo. Mas era uma troca possível, até porque o Cariús jogou o tempo todo lá na Contra Floresta, lá em Horizonte. E aí a gente não conseguiu tirar ele de campo. Você vê que o Vilar saiu cansado, né? Ele cansou o Vilar e aguentou o jogo inteiro. Então, assim, eu tenho certeza que se fosse no primeiro tempo eu teria feito aquele gol de cabeça, mas mesmo que também, o dia que perdeu um gol, um cara que está batalhando, mesmo coisa que a gente fala do Pablo. Né? Você vê o Cariús em campo, ele está saindo até da característica dele, para competir muito, está competindo muito, está sendo um substituto do Pablo até na questão de mobilidade, de intensidade, próximo que o Pablo entrega. Então a gente está muito feliz com o rendimento dele e surpreso até, eu já vi o Cariús jogando contra pelo Ipiranga, ele é um cara que eu não vi ele competindo tanto quanto ele está competindo aqui. Ou seja, ele chegou aqui, os jogadores estão chegando, eles estão recebendo a informação de quem está aqui, do jeito que é a nossa equipe. Nossa equipe não tem que correr pra caramba, se não correr pra caramba não vai jogar. Então todos estão se entregando ao máximo e estão nos ajudando. Tudo bem? Boa noite. Beleza. A gente ouviu o torcedor da saída, até vendo mesmo, né? O torcedor saindo aqui animado mesmo com o empate, sabendo das chances que perdeu depois do segundo tempo. Você vê, como é que você vê isso, né? Essa empolgação do torcedor e até mesmo esse entusiasmo do torcedor com o time dentro do que tem apresentado em campo? Ah, cara, eu já falei isso várias vezes. Todos nós aqui, né, torcemos para um clube na adolescência, na infância. Um cara que falar que não tem um time do coração é mentira, né? Então, assim, o que mais machuca o torcedor é ir no campo e ver um time sem vontade, sem intensidade, sem entrega. Porque eu tenho certeza que qualquer torcedor londrino, se você puser em campo aí, se ele aguentar correr 10 minutos, ele vai correr 10 minutos que nem um louco para ganhar o jogo, porque é o time do coração dele. Então, no futebol hoje, que os jogadores mudam de time toda hora, que você não vê essa identificação com o clube, você pegar aí 11, 16, 20, 23 atletas que a gente tem aqui, que já jogaram, participaram do campeonato, se entregando dessa forma, cara, correndo dessa forma, o torcedor fica satisfeito, sabe? O cara fala, pô, se eu estivesse ali, eu ia correr que nem os caras estão correndo, ia dar a vida ali que nem os caras estão dando. Então, assim, eu saí do primeiro tempo não muito satisfeito, achei que podia ter feito o primeiro tempo melhor. No segundo a gente fez as correções, depois fizemos as trocas, eu saí super satisfeito no final do jogo, não com o resultado, mas com o que a gente entregou, o que a gente demonstrou contra um adversário bem difícil, né? Bem difícil e com um trabalho bem consolidado. Então, assim, eu acho que agradeço ao torcedor pela confiança que está tendo no nosso grupo e eu acho que, como eu falei, a gente tem que entregar sempre isso e os jogadores têm se cobrado para entregar sempre isso aí, correr pra caramba, lutar até o último minuto, né? Às vezes até acabando o jogo, a gente até coloca o resultado em risco, a gente está querendo atacar, querendo ganhar o jogo, não queria aceitar o empate e eu acho que esse é o motivo, cara, o torcedor se sentir representado, a gente tem que continuar fazendo isso todos os jogos, né? E não adianta a gente cobrar que o torcedor resolva o jogo, apesar do VGD ter essa atmosfera, a gente tem que contagiar o torcedor, não depender do torcedor para a gente correr. Eu acho que é isso aí, de dentro para fora a gente está conseguindo fazer isso, então a gente joga isso para eles devolvem para a gente com empolgação, com apoio, com incentivo, com gritos de incentivo, e isso aí está ficando muito legal, uma sinergia muito boa. Claudinei, boa noite. Boa noite. Conversando com os torcedores fora após o apito final, muitos comentaram também sobre a arbitragem. Muitos cartões amarelos hoje, queria perguntar para você a sua opinião sobre a atuação da arbitragem no jogo de hoje. Então, cara, é difícil a gente ficar falando de arbitragem, né? Eu acho que, na minha opinião, né,
minha opinião, a gente tem até imagens ali do pessoal da nossa assessoria que filma de trás do gol, né? Que filma o gol que a gente está atacando sempre, eles ficam atrás do gol defendido pelo Maringá. Que a imagem de pênalti no Vitinho é muito clara, né? O Vitinho já estava na frente agarrado, mas assim, não adianta a gente ficar falando de arbitragem porque não vai mudar o resultado do jogo. Eu acho que alguns cartões não precisa ter dado, aí o jogador desse tinha amarelo, às vezes fez uma falta que era para o segundo amarelo, não foi expulso. Mas assim, é um bom árbitro, eu já teve jogos meus dele em São Paulo arbitrados por ele, é um bom árbitro. Eu acho que ele se equivocou no pênalti, falei para ele depois do jogo, com o mesmo jeito que eu falei pra você, eu falei assim, olha, eu respeito a sua decisão, só que eu acho o primeiro pênalti no Tauan foi duvidoso, sim ou não, mas o do Vitinho foi muito claro na minha opinião. Mas aí ele optou por não dar e a gente não tem o que fazer, ou ele achou que não foi mesmo, ou não teve convicção de optar, final de jogo, 1-1, clássico, aquele negócio, né? Aí tem que ver o que passou na cabeça dele. Mas vamos seguir em frente, não vamos ficar... Acho que a arbitragem, se tiver que falar qualquer coisa, a diretoria fala com a CBF, manda vídeo, como a gente vem fazendo sempre. Porque não adianta a gente ficar aqui falando, criticando a arbitragem, daqui a pouco esse cara vai apitar um outro jogo nosso, aí um amigo dele de São Paulo apita outro jogo nosso, aí fala, pô, a gente falou mal desse, falou mal daquele, a gente acaba ficando mal visto aí pela arbitragem.